Quem falou que queria ouvir minhas qualidades? Dona Maria, Dona Mariana e Roselane. Roselane está aqui? Vocês poderiam vir aqui falar as minhas qualidades? Olha, vocês perceberam que a Dona Linaldo falou que eu sou rebelde? Sim, muito. Então, na verdade, eu ia quebrar o protocolo. Porque eu nem ia falar. Sim, pode vir. Ô, Marlene, ela é do Vale, passou 24 horas com você no ônibus. Não, mas não pode. Isso não tem nada. Isso não tem nada. Isso, estou passando 24. Fora de série. Então, Pode voltar a falar de novo. Mas acho que todo mundo ouviu, né? integridade. Eu acho que a Marlene é de uma integridade assim fora de série. Então eu admiro muito a integridade dela. Ela é, gente, ela tem os defeitos, mas as qualidades também sobressaem todos os defeitos dela. Bom dia, irmãos. Graças, gente. Falar sobre qualidade da Marlene é difícil. A gente pontuar todas as qualidades da Marlene. É uma mãezona preocupada com todos que estão ao redor dela. Então, assim, a maioria conhece muito bem a Marlene e sabe o quanto ela é dedicada na obra do Senhor. Gente, um bom dia. Paz. Bom dia, amadas mães, tudo bem com vocês? Eu sou Roselane. Então, eu conheci a Marlene agora mais pessoalmente esses dias, nós fomos convivendo juntos, eu aguentei ela 26 horas de viagem do meu lado. Nós já pensam, né, 26 horas mais que aqui, né, Marlene? Então, a Marlene é uma irmã muito generosa. Eu pude ver a sua generosidade, não somente comigo, mas as irmãs que vieram conosco, a Marta e a Mariana. E como já foi falado pela Mariana, uma mãezona, cuidadora, preocupada, sempre alerta em tudo ao seu redor, as pessoas. Na rodoviária eu percebi que ela fez um ato lá com uma funcionária que estava no banheiro, que estava em cestinha lá, e ela foi lá, perguntou, tudo bem com você? Você precisa de alguma coisa? Foi lá com a funcionária, que ela nem conhecia, né? Viu lá, para que ela estava em cestinha. Então eu vejo essa característica, né, da Marlene, como mãezona, cuidadora, e sempre atenta aos mínimos detalhes. A Marta falou que vai vir na casa depois que eu chamei ela aqui. Bom dia de novo! Que a graça, a paz e o amor do Senhor estejam conosco. Amém. Então, o nosso tema do congresso é ainda que não haja flores no caminho, não é mesmo? A nossa vida é sempre florida? A nossa vida é sempre... Eu sei que desde que a gente chegou aqui, Deus está descarregando em nós palavras de ânimo. Porque nenhuma de nós somos perfeitas. Mas existe um Deus perfeito atuando sobre nós. E a minha parte, renova-me, Senhor Jesus. Então, eu também passo por desafios. E eu vou contar rapidinho, vou tentar fazer rápido, porque o meu defeito é o atraso. Mas eu vou tentar contar rapidinho. Porque muitas vezes nós pensamos, já foi falado aqui, mas se eu coloquei, se outras irmãs colocaram, é porque Jesus quer que a gente se lembre que o Espírito Santo está tentando colocar isso na nossa mente. Jesus sempre falava, em verdade vos digo,
Em verdade vos digo. A ceia do Senhor é para a gente lembrar, porque nós, como seres humanos, nós temos facilidade de esquecer das coisas. Então, eu vou contar um pouco da minha trajetória. No ano de 2000, eu e a minha família, a gente congregava em um lugar onde nós servimos aquela congregação por 14 anos. Mas eu achei muito interessante quando o psicólogo ontem, esqueci o nome dele, André, que é o nome do meu filho caçula, ele falou sobre os desafios da igreja. A gente tem desafios na igreja? Sim. Então, nós temos que lembrar que a igreja é um hospital. Porque muitas vezes os desafios da igreja vão nos desanimar e a gente precisa do renovo de Deus. Se a gente não tem esse renovo, nós vamos morrer espiritualmente. Então, a igreja é um lugar também de desafio. O nosso lar também muitas vezes vai passar por desafio. Então, no ano de 2000, nós tivemos um grande desafio numa congregação que ela necessita de muitos cuidados, ela precisa muito das orações da igreja, porque desde que eu me lembro, foi em 68, eu tinha apenas 8 anos, quando eu fui pela primeira vez nessa congregação. A minha mãe, que tinha separado do meu pai, nós fomos para essa congregação, mas a gente já viu vários desafios e a gente não ficou. Eu só me converti na Igreja de Cristo em 1986, quando eu estava grávida do meu segundo filho. Só que Deus me colocou nessa congregação. E lá nós servimos 40 anos. Só que no ano de 2000, nós saímos dessas congregações. Por quê? Gente, doutrina é coisa séria. E nós não podemos concordar com o desvio de doutrina. Nós temos vários pensamentos, nós temos costumes diferentes, regionais, mas a doutrina tem que ser uma só. E eu e a minha família, nós saímos despedaçados, literalmente. Então nós recebemos uma ideia, uma ajuda do presbitério da igreja que hoje nós congregamos, e falando pra gente: vocês precisam de sair, senão vocês vão morrer. E nós saímos aos pedaços. Isso foi no dia 7 de maio de 2000. Só que na primeira ou segunda semana de junho do mesmo ano, eu fiz a minha primeira viagem fora do meu estado. Adivinha para onde? Para o Seminário Feminino do Nordeste. E o tema era: o importante não é vencer. Não, o importante não é competir, e sim vencer. Então, depois que eu vim para o seminário, Deus me renovou. E eu passei por vários estados do Brasil, falando diversos temas. No ano de 2015, o meu segundo filho, ele tem uma doença que chama Crohn. Alguém aqui sabe o que é essa doença? É uma doença no intestino e que causa dores, diarreia e muitas vezes complicações. Então, no mês de fevereiro, o meu filho teve, o Crohn dele entrou em atividade. Quando o Crohn entra em atividade, então, muitas vezes precisa de retirar uma parte do intestino. A cirurgia do intestino é muito delicada e ele foi para o hospital. A esposa dele estava grávida de 6 meses e ele ficou de fevereiro até maio no hospital. Em menos de 30 dias, que foi no mês de fevereiro, ele passou por 3 cirurgias. Dessas 3 cirurgias, 2 ele foi para o CTI, ele ficou entubado. Ele saiu do hospital em maio, mas mesmo antes de sair em maio, ele teve outra crise no hospital,
porque ele foi para casa e teve que voltar por causa daquela infecção. E nessa última cirurgia, nesse último estado dele, eu não tive nem como falar para a esposa dele, porque ela estava grávida, a filha dele hoje está com 7 anos, e quando o meu filho estava muito mal, quando ele estava no CTI, a bebezinha não mexia. E quando ele saía do estado crítico, então ela pulava dentro do ventre, como se ela estivesse dizendo: meu papai vai viver. Antes da última cirurgia, quando ele estava num quarto de isolamento, porque ele pegou uma infecção por causa das fezes que tinham derramado no intestino. E o médico tinha desenganado ele. E eu tenho esse hábito de, independente de onde eu estou, para mim não faz diferença se é rei, se é mendigo, se é príncipe, eu falo do amor de Deus. E eu falando do amor de Deus para a colega que limpava lá, ela virou para mim e falou assim: nesse parto, ninguém sai daqui vivo. O seu filho vai morrer, porque ninguém sai daqui vivo. Quando a Regiane falou da roupa que ela vestiu, para a gente estar com meu filho, a gente tinha que fazer esse procedimento também. Então ele ficou isolado, só eu e meu esposo podíamos entrar. Mas quando essa mulher falou isso, eu falei para ela: Deus repreenda, porque o meu filho vai sair daqui vivo. E ele saiu. Hoje ele tem 3 filhos. E aí, vocês acham que terminou? Em 2021. Abril e maio de 2021. Uma prima minha estava com câncer, faleceu, muito chegada. O meu cunhado estava em tratamento de câncer, já estava numa fase muito boa. Ele foi fazer quimioterapia, pegou Covid. Ele pegou Covid, a minha irmã também, a esposa dele que estava tratando, pegou Covid também. E a minha mãe, que está com 82 anos, ano passado ela estava com 80, porque ela faz aniversário em maio. Ela passando na porta da minha irmã, ela assustou com a ambulância e ela teve um AVC e foi para o hospital. Eu fiquei com a minha irmã no isolamento por causa de Covid, era aquela fase de Covid grave. O meu cunhado no CTI, ele veio a óbito. E a minha mãe no outro hospital. Então, minha irmã isolada, meu cunhado sepultado e a minha mãe no hospital. Passado 3 semanas, no mês de maio, meu esposo começou com coriza, ele fez o teste e testou positivo para Covid. Isso foi num domingo, a gente não tinha ido no culto por causa da coriza, e ele testou positivo. Passou aquela semana, quando foi na segunda-feira, não, passou a semana, quando foi no outro domingo, o meu sogro de 90 anos, que mora conosco, ele teve uma parada cardíaca e morreu dentro de casa no quarto dele. O meu sogro foi enterrado, ele morreu no domingo, foi enterrado na segunda.
Quando foi na terça-feira, nós recebemos a notícia que a minha tia, que estava já de idade, era a única irmã da minha mãe, ela tinha falecido e ela foi internada na quarta. Quando foi na quarta-feira que eu vim do sepultamento dela, de terça para quarta eu tossi muito durante a noite. Então eu pensei a princípio que era por causa do nervosismo, do estresse que eu estava vindo. E meu esposo falou, não, vamos fazer o teste de Covid. Qual que vocês acham que foi o resultado? Positivo. Eu não estou contando isso para que a gente fique chocada, não. Eu estou falando tudo isso para dizer para cada uma de vocês que nós temos um Deus que nos renova, ainda que não haja flores no nosso caminho. Independente do que você e eu passamos aqui nessa terra, nós temos um Deus, e esse Deus é o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho. Esse Deus é o mesmo Deus que ressuscitou o Lázaro, irmão de Maria, e o Lázaro, esposo da Regiane. Esse Deus é o mesmo Deus que tirou o meu filho da cova da morte, quando um enviado do Satanás falou que ele ia morrer. E eu clamei ao Senhor pela vida dele, porque a esposa dele estava grávida. Eu não sei qual que é o desafio que você está vivendo, mas eu sei que esse Deus é o mesmo Deus que age na minha vida e que age na sua vida. E é interessante que nesse último e vários desses episódios que eu falei para vocês, principalmente no primeiro e no último, eu nem podia pedir ajuda para a igreja, só para um grupo de irmãs que me acompanhavam, que eram do grupo de oração. Por quê? Em 2021 foi um ano auge de Covid. E muitas vezes o meu esposo e eu, a gente estava vindo do sepultamento e a gente recebia a notícia de um falecimento. Quem aqui conhece ou perdeu alguém de Covid? A maioria de nós. Então, o que eu quero dizer é que nós não colocamos o anúncio na igreja, olha, nós estamos passando por isso e por isso, porque a gente não queria sobrecarregar a igreja de tristeza. E o que eu quero dizer para vocês, nós temos que ter essa sabedoria, mas entender que mesmo quando você tem apenas um pequeno grupo que está ali do seu lado, não significa que a igreja não preocupa, não significa que as outras pessoas não se preocupam, é porque Deus, Ele vai guiando todas as coisas segundo o propósito dEle. Mas nós temos um inimigo, e esse inimigo, o que ele quer fazer? Primeiro, seu Deus existe? Por que você está passando por isso? Agora, eu quero que vocês pensem, quem é que gosta de andar rasgada, mulambada? Mas quem que gosta de andar bem arrumada? Quem que gosta de andar com um sapato esbagaçado? Mas quem que gosta de um bom sapato? Diz que mulher é igual centopeia, não pode ver um sapato que ela pega. Não é mesmo? Então, só que nem sempre o sapato, ele serve exatamente no seu pé. Nem sempre a roupa vai cair exatamente no seu corpo. Mas como que a gente faz? Você vai lá, você vê aquela blusa, nossa, maravilhosa, mas você experimenta primeiro. O sapato você experimenta primeiro. Deus faz isso conosco. Ele nos experimenta e depois Ele nos usa.
Então, todo o sofrimento que você passar é para a glória de Deus. Quando Lázaro, ele estava enfermo, o que as irmãs mandaram fazer? Chama Jesus, porque ele vai resolver o problema. Jesus foi. Ele não foi imediatamente. Ele esperou mais 2 dias, depois mais 2 dias. Quando ele chegou lá, já tinha 4 dias que Lázaro tinha morrido. Já estava fedendo. Jesus falou que aquela morte era para a glória de Deus. Se Jesus tivesse chegado e logo quando chamou e Lázaro estivesse enfermo, teria tanta repercussão entre os judeus que estavam querendo persegui-lo? Não. Então, precisou de Lázaro morrer. Precisou de Maria e Marta passar por aquele sofrimento. Mas a glória veio depois. Então, não se assuste pelo sofrimento, pelo desafio que você vai passar. Então, lá em Gênesis, no capítulo 4, no versículo 20, Adão pecou. Deus retirou ele do jardim. Deus deu uma sentença para ele, porque o pecado que nós cometemos, nós vamos ter uma consequência. Deus perdoa? Perdoa. Mas muitas vezes nós vamos ter consequência daquilo que a gente faz. Certo? Tá. Então, o Adão pecou, Deus expulsou ele, mas no 3, eu falei 4 vezes 3. No 3:20, fala que Adão deu nome a Eva, porque ela seria mãe de toda a nação. Então, quer dizer, errei feio, mas eu preciso de levantar e sair. Renova-me, Senhor Jesus. Tá. A gente vê que lá em 2 Crônicas, no capítulo 20, esqueci o nome do personagem lá. Talvez eu lembre no decorrer. Então, o rei Josafá, tinha um exército. Ele era um grande homem e ganhava várias batalhas. Só que ele foi ameaçado e ele ficou com medo. Ele ficou para morrer. Só que o que ele fez? Ele ficou prostrado? Não. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12, ele fala assim: ó Senhor, grande é esta multidão que vem contra mim, e eu não sei como resistir. Porém, os meus olhos estão sobre ti. Ele não ficou quieto. Ele tomou uma atitude. No versículo 15, Deus fala para ele: não preocupe, essa batalha não é sua. Tá, Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículos de 9 em diante, ele tem um espinho na carne. Ele pede ao Senhor 3 vezes. Deus tira o espinho da carne dele? Não. Mas Jesus fala: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Paulo levantou e foi. E o nosso Senhor Jesus? Mateus capítulo 26, no versículo 38, ele fala: a minha alma está profundamente triste até a morte. Jesus ia enfrentar a cruz. Ele, sendo Deus, ele sabia de cada dor. Ele sabia que logo depois o traidor ia se aproximar, ia dar um beijo para que ele fosse entregue. Porque a escolta não conhecia Jesus. Mas Judas conhecia. Então,
ele orou por 3 vezes: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice, que significa sofrimento, contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E ele levantou e foi. Então, o desafio para nós hoje é levantar e ir. É sair do nosso sofrimento. Porque não adianta a gente falar assim: não, porque eu passei por isso, mas eu sou crente, eu sou cristã, eu fiz palestra, eu faço isso, a minha família é isso. Não, nós somos fracas. Nós somos dependentes de Deus. E no momento da dor, a gente chora. No momento da dor, a gente não sabe para que lado correr. Muitos dias no hospital, chegava e saía, irmãos, porque é como se diz, todo mundo já estava despedindo do meu filho. E ele falou uma coisa: mamãe, papai, vocês fiquem tranquilos, porque se eu morrer, eu sei para onde eu vou. Aquilo me doeu o coração. Foi uma lança que atravessou meu coração. Então não significa que o fato de a gente servir a Deus, as coisas vão acontecer tudo do jeito que a gente quer. Ainda que não haja flores, ainda assim eu vou me gloriar no Senhor. Então, mas o sofrimento, ele precisa de um renovo na nossa vida. E o que é renovo? Vou pular um pouquinho, mas vocês podem anotar essas passagens aí. Mateus capítulo 26 é a passagem que Jesus vai para o Getsemane. Muitas vezes a gente vê a cruz de Jesus como o ápice do sofrimento. A cruz foi a dor, foi a entrega, foi o cumprimento de uma profecia, mas o sofrimento de Jesus foi o Getsemane. Porque quando ele foi para a cruz, e quando a vida dele foi tirada, foi doada, ele falou: está consumado. Então, a angústia do Getsemane, que está descrita em Mateus, no capítulo 26, foi o sofrimento maior que ele teve. Em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo de 8 a 9, nos fala que em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. E no versículo 16, ele fala assim: por esta razão, por isto, não desanimemos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Senhor Jesus, renova o meu interior. E eu quero pedir que vocês fiquem em pé.
desafio que você está vivendo? Quem aqui não tem nenhum desafio? Quem não tem, levanta a mão. Então é para todas. Eu quero que você pense nesse desafio. E eu vou estar orando. Enquanto eu estiver orando, você vai pensando no seu desafio. Santo Deus e eterno Pai, Rei dos reis e Senhor dos senhores, Deus que tem todo o poder, que está em todos os lugares e que sabe de todas as coisas. Nós reconhecemos, Pai, que não somos nada sem o Senhor, mas reconhecemos também o seu grande poder em nós, esse poder que atua em nós, dia após dia. Ó Pai, eu coloco diante do Senhor os meus desafios, as minhas aflições, e também de cada uma dessas mulheres e visitantes, dessas jovens, de cada pessoa, Pai, que se reúne nesse lugar para buscar aprender mais do Senhor. Ó Pai, eu te peço, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor renova o nosso interior, que o Senhor nos ajude a fazer aquilo que agrada ao Senhor, porque nem todo sofrimento, Pai, é por causa dos nossos pecados. São circunstâncias naturais, são também as artimanhas do inimigo. Mas em tudo isso, Pai, nós podemos confiar no seu poder e na sua renovação. Eu peço ao Senhor que o Senhor tome diante do seu trono cada desafio que cada uma dessas mulheres, servas, guerreiras do Senhor, o Senhor tome o desafio de cada uma de nós, Pai, e que o Senhor nos dê o seu refrigério, o seu alívio. Ó Pai, que o Senhor invada as famílias de cada mulher aqui representada, que o Senhor cerque com a sua proteção, que o Senhor cerque com o seu poder, que o Senhor cure, que o Senhor restaure, que o Senhor fortaleça. Esse é o nosso desejo, Pai. Nós sabemos que nós não somos merecedoras, mas o Senhor é Deus. Amém. E é no nome de Jesus Cristo que nós, como corpo do Senhor, entregamos essa oração. Amém. Amém. E em João, no capítulo 4, do versículo 1 a 42, mostra a história da mulher samaritana. No caminho daquela mulher, não tinha flores. E ela precisava de um renovo. Ela precisava de ser renovada por Deus. Ela precisava receber. Ela precisava que Jesus passasse na vida dela. E é interessante que no versículo 2, se não me engano, fala assim: era-lhe necessário passar por Samaria. Falando sobre Jesus, ele na sua jornada intensa, era-lhe necessário passar por Samaria. Por quê? Porque os judeus, eles tinham grande dificuldade com os samaritanos, por questões religiosas, por questões éticas, por questões de localização. Depois vocês podem procurar, isso aí é muito interessante, essa história. Então os judeus, o caminho mais reto realmente era passar por Samaria, mas os judeus não faziam isso. Eles davam uma volta, porque os samaritanos eram considerados um povo impuro, porque eles tinham juntado com outras tribos e eles tinham construído o seu próprio lugar de adoração, que era no Monte Gerizim, sendo que os judeus adoravam em Jerusalém. Então, foram várias coisas que houve essa separação entre os judeus e os samaritanos. E Jesus era judeu. Mas era necessário ele passar por Samaria. Por quê? Porque em Samaria
tinha uma mulher que precisava ser renovada pelo Senhor. Eu e você. É necessário que Jesus passe na nossa vida, que Ele passe na nossa casa, para nos renovar. Não importa o estado que nós estamos, mas Ele precisa de passar, é necessário que Ele passe na nossa casa. E Jesus passou. E Jesus transformou a vida daquela mulher. Então, como o Senhor Jesus pode me restaurar? Como Ele pode me renovar? Como Ele pode renovar você? A primeira coisa, eu tenho muita dificuldade com o microfone. Vocês podem... Tá dando para ouvir daí? Tá. É porque senão eu não consigo passar as minhas folhas, as minhas anotações. Então, a primeira coisa é que nós precisamos reconhecer quem nós somos. O primeiro ponto, então, é esse. Então, vamos lá. O nosso texto principal é João capítulo 4. 5 minutos só? Uau! Faltam 9 pontos e eu só tenho 5 minutos. Vamos lá. Por isso é que eu sou rebelde, gente. Vamos lá. Então tá. A primeira coisa, reconheça quem você é. A mulher samaritana fala em 4:9, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim que sou mulher samaritana? Ela tinha um conceito dela mesma. Eu não mereço nada. Eu sou uma mulher samaritana. Eu sou uma mulher desprezada. Eu sou uma mulher que já tive 5 maridos. Eu sou uma mulher que eu tenho que vir buscar água ao meio-dia para que ninguém me veja. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus tem um nome para você. Deus sabe quem você é. João capítulo 15, versículo 16. Jesus nos fala que foi Ele que nos escolheu. Para que nos escolheu? Para a gente ser renovada dia após dia e sair para falar do amor de Deus, para dar frutos. Mateus capítulo 4, versículo 3. Aí, nós precisamos lembrar que nós não podemos deixar que Satanás tire de nós aquilo que Jesus sabe que nós somos. A nossa identidade de cristã. Porque em Apocalipse capítulo 12, versículo 10, fala que Satanás é o nosso acusador. Ele nos acusa de dia e de noite. Então, a estratégia dele é tirar a nossa identidade. Mas reconheça quem você é. Segundo ponto, encontre forças dentro de você, forças que vêm de Deus. No capítulo 4 de João, do Evangelho de João, Senhor, tu não tens como atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? Ela estava diante daquele que pode todas as coisas. Mas ainda assim ela duvidava. Ela não tinha forças para acreditar. Muitas vezes, diante dos desafios, nós ficamos sem força também. Então nós temos que nos esforçar
para tirar as forças de dentro. Sabe quando você... Tem muitos momentos, e nesse desafio do Lucas, nesses 3 desafios, tinha dias que eu não tinha força para nada. E eu dobrava o meu joelho no chão. Eu não conseguia falar. E eu só chorava. E daí eu encontrava essas forças de dentro de mim para poder levantar e seguir. Deuteronômio 31:8 fala: o Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo. Não te atemorizes. Não tema, porque eu estou contigo. Eu não te desampararei. Não temas, nem te atemorizes. Atos, capítulo 7, versículo 60, quando Estevão estava sendo apedrejado, ele tirou forças dentro dele. E ele falou: Senhor Jesus, não lhes impute esse pecado. Ele sendo apedrejado por falar a verdade de Deus. E ele pedindo por aquelas pessoas que estavam apedrejando. Senhor, e às vezes, em muitas situações, em vez da gente encontrar as forças que Deus nos dá de dentro de nós, nós praguejamos, nós murmuramos: ah, Senhor, por que você fez isso? Ah, Beltrano e fulano, por que você fez isso comigo? Em vez de a gente falar: Senhor Jesus, perdoa. O terceiro ponto: não duvide do poder de Deus. Então, lá em João capítulo 4, versículo 13, a mulher fala: Tu és porventura maior que o nosso pai Jacó? Nossos pais, Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem assim como seus filhos e seu gado? Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder. Jeremias 32:27 fala assim: eu te conheci sobre suas fraquezas, seus medos, Não, é isso não. Ele fala assim: eu sou o teu Deus, o Deus de todos os viventes. Haverá alguma coisa difícil demais para mim? Não importa o seu medo, não importa a sua dúvida, não importa o seu pecado, não importa a sua fraqueza, não importa nada. O que está falando nessa passagem é que Deus conhece você. É que Deus te criou. Lá, vocês podem me ouvir aí? Ok. Então, não importa. O inimigo pode falar para você que você não vai conseguir. Mas Deus está falando: eu conheço também a sua fraqueza. Eu conheço quando você tem medo da morte, de perder o seu marido, de perder o seu filho. Eu conheço você que você tem medo de ficar sem dinheiro. Eu conheço você que você tem medo de não ter o pão de amanhã. E é por isso que eu te fortaleço. Porque só eu posso compreender a sua dor. Marcos capítulo 9, versículo 23. Jesus, ele foi chamado para curar o endemoniado. E ele começa a perguntar para o pai: há quanto tempo ele sofre desse mal? E o pai fala para Jesus: desde a infância. E aquele pai sem fé pergunta para Jesus: o Senhor pode fazer alguma coisa? Muitas vezes nós temos também essa dúvida: oh Deus, eu estou sofrendo alguma coisa, o Senhor pode fazer? Não, Ele pode. E Jesus responde para ele: se posso, tudo é possível ao que crê. Então, se você crê, tudo é possível. Então eu vou pedir uma casa porque eu estou com sofrimento. Será que uma casa
servir melhor ao Senhor? Tá, não tá, essa passagem não está escrita aqui, minhas coisas estão caindo, e eu estou ficando apavorada por causa do atraso. Filipenses capítulo 4, versículo 12. Paulo fala assim, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Então eu faço todas as coisas. Eu mando, eu estalo o dedo e meu office boy vai fazer. Cadê Crispim? Crispim está aqui? Não, Cacá de Crispim. Tá. Eu fiquei com aquela música da Xuxa. Tudo que eu quiser. Eu falei, Senhor, tira isso da minha mente. Eu estou chamando Deus de um cara. Ele não é o cara, ele é o meu Deus. Amém. E ele não é o nosso office boy, não. Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador antes de todas as coisas. E às vezes nós achamos que tudo que nós pedimos a Deus, Ele tem que nos dar. Numa das congregações que eu conheço, uma família orou, se esforçou, porque nós precisamos de um sítio para ajudar a Irmandade, para levar a família de Deus para lá. Depois de algum tempo eles conseguiram esse sítio muito bom. E logo depois também eles afastaram da igreja. Nós não sabemos o que é bom para a gente. E Deus sabe. Então, quando Paulo fala, tudo posso daquele que me fortalece, os versículos anteriores, de 10, 11, 12, ele fala sobre dificuldades que ele conseguiu vencer no Senhor. Então, no versículo 13, aí ele fala, tudo posso. Então, quer dizer, eu sei estar humilhado, eu sei passar por necessidade, porque mesmo quando eu estiver passando por que não haja flores no meu caminho, o Senhor vai me fortalecer. Amém. O quarto ponto, olhe para Jesus. Passagem da mulher samaritana, João capítulo 4, versículo 15. Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. O que ela estava olhando? Bom, já que eu sou uma mulher, que já tive 5 maridos, que ninguém se preocupa comigo, resolvo o meu problema. Ela estava olhando o benefício de ter aquela água para ela não ter que passar pelo sofrimento, para ela não ter que passar para a humilhação. Mas nós não temos que olhar para o problema, nós temos que olhar para Jesus. E muitas vezes nós não conseguimos levantar porque nós estamos olhando para o problema. Então nós temos que olhar para Jesus e para o que Ele pode me oferecer. Então, ela não conseguia entender, né? Ela não sabia qual que era a vontade de Deus. Então, Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Versículo 30, e achareis descanso para a vossa alma. Então, eu tenho que olhar para Jesus porque Ele está me convidando para ter esse refrigério, independente do que eu estou passando. João capítulo 14, versículo 27. Quando Jesus, logo depois que Jesus lavou os pés dos discípulos, no capítulo 13, aí no capítulo 14 ele começa falando que ele vai preparar uma morada, e no versículo 27 ele fala, deixo-vos a minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo dá. O mundo nos oferece uma paz que é a ausência de conflito, e Jesus, ele nos oferece uma paz em meio ao conflito. O que significa isso?
é que no meio do conflito, quando tudo estiver tumultuado, eu vou ter aquela alma segurada da presença de Deus comigo. Então, ele nos oferece, ele pede que a gente tenha esse alívio, ele nos oferece alívio, ele nos oferece paz e ele nos oferece uma vida em abundância. João capítulo 10, versículo 10. O ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Deus não quer, Jesus não quer que você viva no seu casamento uma vida de roubos, de perda. Ele não quer que você simplesmente viva casada. Mas Ele quer que o seu casamento seja um casamento de abundância, de muito amor, de muita compreensão, de muito perdão e de muito sexo. João capítulo 15, versículo 13. Ninguém tem maior amor que esse, que dá a vida pelos seus próprios irmãos. Jesus nos oferece amor, amor verdadeiro, amor ágape, que não pede nada em troca, ele simplesmente ama. Outro ponto, viva na verdade. João 4:17. Jesus fala para ela, vai e chama seu marido. Qual que é a resposta dela? Não tem marido. Versículo 17. Falaste bem, porque você já teve 5 maridos. E esse que você está com ele agora não é o seu marido. João capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Enquanto nós não reconhecemos o nosso pecado, aí eu estou falando de pecado, porque o pecado, ele nos impede de prosseguir. Então, enquanto nós não confessamos o nosso pecado, enquanto essa mulher, ela estava presa naquela situação. E aí, de repente, Jesus fala para ela, vai e chama seu marido. Ah, peraí, então vamos lembrar lá. Lá em Gênesis, capítulo 3, na queda do homem, quando Deus perguntou para Adão, o que foi que você fez? O que ele respondeu? Você não vou falar assim não, mas não dá por nada não. Mas a culpa não foi minha não, foi a mulher que sofreu. Então, enquanto nós não confessamos, Deus também, Ele não vai renovar as nossas forças. E nós vamos ficar com aquele peso, porque nós não podemos falar, porque é só a verdade que vai nos libertar. João capítulo 17, versículo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a verdade de Deus, ela vai me mostrar, ela vai me direcionar. Viva nessa vida da verdade. Abandone o seu pecado. Abandone a sua fofoca. Vocês já viram alguém confessar assim? Ou seja, com um grupo pequeno? Ó, eu quero que vocês olhem para mim porque eu sou uma mulher fofoqueira. Vocês já viram? Mas é uma maneira de falar. Ó, vocês olham
enquanto a gente não fala, a gente vai continuar cometendo os mesmos pecados. Provérbios 28, 13. O que confessa, o que encobre as suas transgressões, jamais prosperará. Mas o que confessa e as deixa, prosperará. Eu falei, não, a rebelde está quase no fim. Aceite a orientação de Jesus. No versículo 19, a mulher fala: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és um profeta. Então, nesse ponto em diante, então ela começa a receber a orientação de Jesus. Então, nós não temos solução para os nossos problemas. Os nossos planos, por mais perfeitos que a gente acha, são falíveis. Mas os de Deus são infalíveis. Então, não vai dar tempo da gente ler tudo, mas eu vou colocar as passagens aqui. João capítulo 14, versículo 6, né, Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a dizer por mim. Atos 8:31, o Filipe, Deus manda, o Espírito manda o Filipe encontrar com o eunuco e fala para ele aproximar do carro. E no versículo 30, aí Filipe pergunta para o eunuco: você entende o que você está lendo? E no versículo 31, então o eunuco pergunta para ele: como eu posso entender se ninguém me explicar? Então, nós precisamos da orientação de Jesus, porque nós não sabemos muita coisa, né? Romanos capítulo 10, versículo 17, e assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir a respeito da palavra de Deus. Segundo Reis, capítulo 5, versículo de 10 a 20, Naamã, né, ele está coberto de lepra, e o profeta manda ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. O Rio Jordão não era um rio limpo, e a princípio ele fala: não, por acaso ele não poderia, tem tantos outros rios que são melhores que o Jordão? Mas mesmo assim, ele vai e mergulha 7 vezes e ele é curado. Então, vamos ouvir o Senhor falar. Ele continua falando para nós. Seja sensível à direção de Deus. Esse aqui, gente, tem pegado muito a igreja. Deixe as tradições e o mundo religioso. Nós estamos fazendo o contrário, aceitando tudo do mundo religioso, tentando fazer parecer que isso é verdadeira adoração. Não é. Então, a mulher samaritana, ela já aprendeu, esse aí é 4:20. Nossos pais adoravam nesse monte, que era o Gerizim. Você, entretanto, nos diz que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então Jesus veio resgatando essa mulher, ele veio restaurando a fé dela para o original. E ele quer fazer isso conosco, com a doutrina. Ô, gente, nós estamos permitindo coisas no nosso meio que Deus abomina. Quando o povo atravessou... Ai, Marinalva, me dá só para esse pontinho. Aqui. Olha, quando o povo saiu da escravidão do Egito, que eles passaram pelo Mar Vermelho, eles viram o poder de Deus ou não? Sim. Viram. Deus ordenou para eles: vocês vão entrar com as 12 tribos, mas vocês vão destruir os povos existentes. Eles fizeram? Não. Com isso, o que aconteceu? Aquelas religiões, com a adoração dos seus vários deuses, foi contaminando o povo de Deus. E eles sofreram por isso. Então, se nós estamos deixando as doutrinas do mundo religioso entrar no nosso meio, nós vamos sofrer as consequências. Tá, mas então, o que nós precisamos fazer? Lá em Mateus, no capítulo 15, de 7 a 9, Jesus fala o seguinte:
hipócritas. Bem profetizou Isaías a respeito de vós. Esse povo, ele honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então nós temos a mania, e a igreja está tendo a tendência de modernizar o culto. Ah, não tem nada demais uma mulher ir lá na frente cantar com os homens. Tem sim. Satanás vai agindo nas brechas. Ah, mas não tem problema não. É só um instrumentozinho. Tem problema sim. Vocês sabem como é que rompe uma barragem? Lá em Minas romperam várias. Vocês ficaram sabendo dos desastres. A última em Brumadinho matou muita gente. Ela não simplesmente rompe de uma hora para outra, não. É uma prestazinha que não aguenta a pressão e ela vai e desmorona e matou muita gente. Mais de 260 pessoas. Então, não vamos deixar que as doutrinas que lá fora, o mundo religioso, venham nos invadir. Atos capítulo 20, 16, versículo 25, fala que Paulo e Silas estavam na prisão. E o que eles estavam fazendo? Orando e cantando. Tinha instrumento? Não. Tinha dança lá na frente, coreografia? Não. O que tinha ali? Oração e cântico. O que eles tinham naquela época? Eles não tinham a Bíblia completa. Moisés, os profetas e os salmos. E era aquilo o instrumento de adoração. E o que aconteceu? As cadeias se romperam, correntes. E as portas se abriram. Pelo poder do louvor verdadeiro. Hebreus capítulo 13, versículo 15 e 13. O verdadeiro louvor é fruto de lábios que confessam ao Senhor. Esse liberta qualquer pessoa. João capítulo 4, mesmo da mulher samaritana, 24 e 25, Jesus fala para ela, os verdadeiros adoradores, Deus é Espírito, e importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Hebreus 13, 15, tá, gente? Oitavo ponto. Almeje o céu. Gente, nós sofremos porque nós não lembramos que o céu existe. Nós esquecemos que o nosso Deus, que eu perdi, porque eu estou caiu atrás de você. Aqui. Mas não. Só não caia. Você tem que ser igual o juiz. Só não caia. Tá. Almeja o céu. Tá. Aí ela fala, versículo 4 e 25. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir um Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos ensinará todas as coisas. Então ela tinha uma esperança. Falou, mas não, se você me tirar daqui, eu vou me rebelar muito forte. Este mundo não é o nosso lugar. Não olhe pelas coisas aqui. 1 Coríntios 2, 9. Se a nossa esperança em Cristo se limita às coisas aqui dessa terra, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. João 14, 1 e 2. Não turbe os vossos corações, nem vos afligeis. Na casa do meu pai há muitas moradas, e eu vou preparar para vocês. 1 Coríntios 2, 9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que o Senhor preparou para aqueles que o amam. Números 23, 19. Porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender do que prometeu. Deus prometeu para nós, não é ter uma vida de luxo aqui na terra, não, mas é ter uma vida abençoada, protegida por Ele, para a gente ir para o céu. Ele nos prometeu a salvação. Nós temos duas situações: ou nós vamos
vamos viver eternamente com Deus ou nós vamos viver eternamente com o diabo? Tudo no chão de novo. Não, gente, a curva tá assim. Enquanto eu venho pra cá, elas vão pra lá. Então, O mal sai pra gente. nós terminamos. Renova-me, Senhor Jesus. Para isso eu preciso reconhecer quem eu sou, encontrar forças, não duvidar do poder de Deus, olhar para o que Jesus me oferece, viver na verdade, aceitar a orientação de Jesus, deixar as tradições e o mundo religioso, almejar o céu. Ah, não falei a última não. Sair para agir. Lá em João capítulo 4, 28, assim que ela tem todas as instruções de Jesus, o que é que ela faz? Ela deixa o cântaro e sai para falar sobre Jesus. Não importa o seu problema. Enquanto você está louvando a Deus, Ele está agindo em seu favor. Então, saia para agir. Agora, só faltou o último detalhe. Sai aqui. Eu quero que uma pessoa abra em João capítulo 4. Versículo 14. Versículo 14. 4, 14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der. Peraí. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E do seu interior vai fluir um rio de água viva. E eu trouxe para vocês uma água. E aqui tem a coisa o tema da aula e o tema do seminário. É da universidade. Não é doido, não estou vendendo a minha aguinha por R$2. Não é para ajudar a pagar minha faculdade. E ela também não foi vencida a Israel. Ela não foi consagrada em Israel. Eu fui no distribuidor e pedi para ele, encomendei as águas e pedi a ele uma embalagem fosca. Por quê? Apesar que vieram umas bem translúcidas, viu, gente? É porque depois o número foi aumentando e eu fui tendo que aumentar. Não importa se você não tem brilho. Não importa se as pessoas estão te vendo fosca. O que importa é o que está lá dentro de você. É o seu interior. Olha, essa embalagem, a maioria delas, 259 são fosca. À medida que foi subindo os números, teve um dia que eu estava indo para pegar o rótulo para a gente pôr nas coisas, aí a Marinalva falou, Darlene, subiu mais 20. Comprei mais 20. Essa aqui eu tive que encomendar, aí já não achei mais. Aí quando nós chegamos aqui, aqui não, na casa da Nath, aí subiu mais 20. Aí eu comprei mais 24. Então as outras não vieram translúcidas. Mas lembre disso, não importa o seu exterior. O Senhor Jesus, Ele vai te renovar se você estiver nele. Agora eu vou só explicar mais uma coisa. Por que eu me atraso? Porque
falou, eu tinha 10 palestras para dar. E agora? Eu as 10 tudo agora. Não? Eu tenho mais 8. Então, o que eu estou falando? Atos capítulo 4, versículo 12. Pois não podemos deixar de falar, porque vimos e ouvimos. Nós temos que ser testemunha. Então, eu saio daqui, estou uma semana fora de casa, eu tenho que chegar em casa e fazer o para casa. Quem está aqui ontem sabe. Eu tenho que fazer o para casa, porque eu chego em casa na quinta-feira à noite. Não vai dar pra gente trocar de roupa não, né, Marcos? De mala não. Roupa nós damos. E na sexta-feira, pela manhã, o Senhor permitindo, eu vou junto com minhas irmãs que estão aqui, e eu vou pegar uma van lá em Belo Horizonte, com pessoas que são da comunidade, que passam por desafios, pessoas que perderam parentes, que estão passando por qualquer tipo de situação, e nós vamos para São Bernardo do Campo, que eu tenho que dar 2 palestras lá. No dia 10 de setembro, é aniversário da minha netinha, que a minha família concordou em passar para o domingo à tarde. Eu vou estar em Guarulhos, fazendo 3 palestras para as irmãs de lá. É porque o Senhor Jesus nos renova. E depois para o acampamento em BH, para Brasília, para a honra e glória do Senhor. Porque eu não tenho capacidade, mas o Jesus, o meu Senhor, o meu Salvador, é Ele que nos renova. Não vamos perder o foco. Outra coisa. Deus não quer que a gente aceite. Nós temos que amar as pessoas e não o pecador. Casal é um homem e uma mulher. Amém. 2 mulheres, 2 homens, é paz. É paz. Então vamos ter isso na nossa mente. Nós precisamos ajudar, precisamos amar? Sim, mas não aceitar. Se vocês quiserem saber, leiam Romanos capítulo 1 e tchau, tchau. Obrigada, Valene.